Essa palavra, os irmãos sabem que eu gosto muito de usar o cotidiano para, através do cotidiano, a gente tirar, né? Eu tirar alguma coisa, uma mensagem, algum falar de Deus, né? Através da minha vida. E essa semana, em casa, a gente estava correndo com as coisas dos dias dos pais, né? Comprando presente, né? A Fê comprou para o pai dela, ela me ajudou a fazer uma compra para o meu pai, né? Então, a gente estava correndo com essas coisas, né? E na minha família, para quem conhece mais próximo, quem conheceu principalmente o meu avô, sabe muito bem que na minha família a gente tem um DNA muito choroso, né? Um DNA assim que faz a gente ficar emocionado com qualquer coisa, né? A Fernanda ficou emocionada com a dança, mas eu também, né? Eu fico emocionado com muitas coisas, né? E eu transformo qualquer evento, né? Qualquer situação que às vezes a gente julga simples, internamente eu transformo isso em algo muito grande. E por amanhã ser Dia dos Pais, eu fiquei pensando no meu relacionamento com meu pai, né? E eu fiquei pensando, poxa, que legal, sabe? Que bom, graças a Deus a gente está assim. Quem observa, quem olha, quem fica mais atento, percebe que a gente é bem amigo mesmo, né? A gente é bem brother, né? Como poderia falar, né? A gente... Brother não, né? Tá bom, vou usar outra palavra. A gente é bem amigo mesmo, né? A gente, quem olha, às vezes até nem pensa muito assim de primeiro. Por exemplo, colegas meus já viram cenas entre eu e meu pai que acharam que, sei lá, era um colega dele mais velho, né? Do que ele, né? Mas eu falei, não, é meu pai. Eu falei, não, é seu pai, você é assim com seu pai. Eu falei, eu sou assim com meu pai, né? E eu fiquei meditando sobre isso, nessa amizade que a gente tem, esse amor um pelo outro que a gente tem, companheirismo, os vários momentos que a gente passou juntos, né? Não só eu e ele, mas em família, momentos bons, momentos ruins. Fui meditando sobre isso, sobre o quão eu cresci dentro desse relacionamento, não somente entre eu e ele, mas eu com Deus, né? Fui crescendo no meu relacionamento. E eu não sei, não posso falar por ele aqui, né? Mas eu acho que ele falaria a mesma coisa, sabe? Que cresceu, aprendeu e tudo foi gratificante, né? Fez com que o relacionamento só avançasse. E pensando nisso, pensando sobre relacionamento entre pai e filho, pensando sobre o Dia dos Pais, eu pensei numa história. Eu lembrei, na verdade, de uma história que ela é muito conhecida. A gente conhece ela assim, sabe? Sempre que a gente lembra, automaticamente a gente já lembra do todo dela, da história. E às vezes ela é difícil até da gente entender, sabe? Às vezes ela é complexa para o nosso coração. Mas é justamente sobre isso que eu quero falar. E é o tema de hoje. O tema de hoje é um sacrifício de amor. E o texto base de hoje, talvez se eu falar, você já vai começar a pensar, já a entender de onde eu quero chegar. O texto base de hoje está lá em Gênesis 22, versículo 1 e versículo 2. A gente, na verdade, hoje não é só um trecho, um versículo, mas é um montante base, tá? A gente vai ler e avançar por eles ali hoje, tá? E eu peço que os irmãos anotem, né? Leiam em casa, sabe? Eu, para trazer essa mensagem, eu li, acho que uns 10 capítulos antes de Gênesis, para ter uma ideia assim. Foi muito gostoso, fui lendo. Aí falei, meu Deus, tem que parar para poder escrever agora, né? Não dá para desfocar. Mas leia em casa, sabe? É muito bom. Vamos lá, então, Gênesis 22, versículo 1, versículo 2 diz o seguinte, ó: passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que eu lhe indicarei. Amém? É uma palavra difícil, né? Às vezes a gente escuta, o coração já dá uma gelada, mas a gente vai falar sobre ela hoje. Eu quero falar, né? A história de hoje é sobre Abraão e Isaque. E antes eu gosto de contextualizar, né? Gosto, geralmente, quando a gente vai trazer um versículo
uma coisa, algum ponto. Eu gosto de contextualizar o antes, né? Como a gente vai trazer uma história de 2 personagens, eu quero contextualizar um pouco da vida desse personagem. Resumo rápido, não vamos entrar muito em detalhe, mas eu quero fazer um resumo rápido para você. Vamos reconhecer, né? Vamos relembrar quem é Abraão. Abraão, que originalmente ele chamava Abrão, né? Era filho de Terá. Ele nasceu em Ur dos Caldeus. Ele foi chamado por Deus para sair da sua terra, né? A terra dos seus pais, para ir para uma terra que Deus ainda mostraria para ele. E a gente começa a ver isso a partir de Gênesis 12. Dali você começa a ver essa história. Deus promete fazer ali de Abraão uma grande nação, através dele, fazer uma grande nação e abençoar todas as famílias e nações da terra. Abraão e sua esposa, Sara, eles já eram avançados em idade. Eles não tinham filhos, mas Deus prometeu para eles. Falou assim, vou dar um filho para vocês. Vocês vão ter um filho. E ele vai ser o herdeiro dessa minha promessa com você, Abraão. Então Deus chegou até Abraão e falou assim, você vai ter um filho, né? Engraçado que a gente já sabe, né? Quem será no futuro? Isaac. Não sei se vocês sabem, mas tradução ali do Isaac, de nome Isaac, você pode traduzir como ele ri, ou riu. E se você for ler, é um pouco cômico. Você fica até um pouco bravo com Abraão e Sara, porque em todo momento eles riem quando Deus fala, não, eu vou dar um filho para vocês. Eles dão risada, sabe? Até mesmo quando um anjo vai até a casa de Abraão, ele conversa com Abraão e reafirma isso, e a Sara estava do lado de fora ouvindo, e ela ri. E aí o anjo do Senhor vira e fala assim, por que você riu? Não, eu não ri não. Aí eu falei, você riu? Né? Então depois ele vira e fala, não, então o nome vai ser Isaac, né? Ele ri, né? E quando eles tiveram filho, ela fala assim, vai ser Isaac mesmo, para todos, quando eu contar essa história, nós possamos rir juntos do que aconteceu. Então é algo muito engraçado. Só um comentário aqui, né, antes. Abraão, ele confiava em Deus. Abraão, ele confiava, mas ele era humano, e humano comete erros. Abraão, ele achou que estava muito tarde, né? Ele falou assim, eu vou dar uma ajuda para Deus, vou eu mesmo resolver essa questão do filho, né? Ele, no consenso ali junto com Sara, foi ali junto com Agar, né, que era a serva de Sara, e teve Ismael, né? Mas não era dessa forma que Deus tinha planejado. Não era isso que Deus tinha planejado. Ali, né, mais para frente, a partir desse momento, Deus até muda o nome dele. Muda ali de falar de Abrão para Abraão. Abrão era uma tradução para algo como um homem muito famoso, um homem muito conhecido. E Abraão, a gente já sabe, né? Pai de nações, um pai de muitas pessoas, um pai de multidões. E ele troca esse nome e ele reafirma, assim, você vai ser pai de multidões. E você vai ter um filho sim, mas você vai ter um filho com Sara, sua esposa. Ali também ele muda, né? Antes era Sarai, ele muda também, fala assim, agora você passa a chamar ela de Sara, que traduzida é princesa. Então imagina, todo momento ele princesa, né? Acho bonito também. É uma história de romance bem bonita também, se você for olhar, sabe? E muda até a forma de tratar. Assim, para de chamar ela pelo nome agora, chama ela de princesa, mais ou menos assim, sabe? E mesmo com a idade avançada, Abraão agora, de fato, esperou nesse momento, né, que acontece dessas situações que ele e Sara acabam dando risada, né, achando cômico a situação, achando que não ia acontecer, crendo, mas com um ponto de dúvida, mas crendo, né? Mas aconteceu. Sara teve e deu à luz a Isaac. E aí a gente chega no momento que a gente leu aqui agora. Deus chama Abraão e pede Isaac como sacrifício. Agora, um outro ponto interessante aqui. Deus, ele, nesse momento, como a gente leu, ele vira para Abraão e fala assim, olha, pega Isaac, seu único filho, né? E, como eu comentei, não era o único, certo? Tinha Ismael. Então, às vezes, gera uma confusão. Então, o que é interessante a gente entender aqui é o seguinte. Isaac, ele refere-se a Isaac como único filho, porque, na verdade, ele era um filho legítimo para herdar do seu pai.
Porque ele era filho da sua esposa, né? Filho de Abraão com sua esposa. Ele era legítimo, filho legítimo para herdar do pai. Ismael, por mais que fosse filho de fato, não era legítimo para a herança. Se não tivesse Isaac, aí sim. Mas, como teve, então Isaac, ele era considerado ali o único filho da promessa. Então é isso que Deus estava falando. Entrega o seu único filho, aquele que eu te prometi, né? O filho da promessa. Então, é para a gente contextualizar. E só para vocês anotarem, quando Deus enfatiza para Abraão, ele tá lá em Gênesis 17 e 19. Depois vocês leem em casa com mais calma, quando ele enfatiza, olha, esse é o filho, na qual, através dele, vai herdar as promessas, na qual a gente está aqui conversando, né? Então Isaac, ele era na verdade o único filho da promessa. Mas voltando, então Deus pede Isaac como sacrifício. E vamos começar a entender um pouco mais. Vamos tentar entender aqui sacrifício. Por que era? A gente já sabe, né? Às vezes a gente já está ciente, mas é bom relembrar. Por que era importante para o povo fazer sacrifício? E o que significava o sacrifício, né? Então, o sacrifício, ele era muito importante na vida do povo, na parte religiosa. E aí quando eu falo religiosa, é na questão de cumprir-se ritos, né? Então ele era importante para se cumprir-se ritos, mas também ele era muito importante no lado espiritual, antes da vinda de Jesus. Então, o sacrifício, ele era uma maneira de você se aproximar de Deus, era uma maneira de você expiar seus pecados, né? Ter perdão pelos seus pecados, mas também expressar gratidão, manter contato com Deus, era através do sacrifício. E sacrifício, ele não é nada mais, nada menos do que uma oferta. Se a gente for traduzir assim, vamos pensar que sacrifício é oferta. Ele está sempre ligado a uma oferta a Deus. E essa oferta, ela pode ser feita, e ela foi feita, de diversas maneiras. A gente já, numa outra base aqui, a gente já falou um pouco, não era esse o ponto, né? Mas a gente falou, por exemplo, sobre Caim e Abel, né? Caim ofereceu aquilo que ele trabalhava. Abel ofereceu aquilo na qual ele trabalhava. O que não foi aceito foi a intenção do coração. Mas se Caim e Abel, ambos tivessem feitos da mesma maneira, né, juntos ali, olha, eu quero oferecer o melhor a Deus. Se Caim, na verdade, né, Abel ofereceu, mas se Caim tivesse feito da mesma forma, oferecido de gratidão, com um bom coração, a oferta que ele tinha oferecido, que era alimentos, né, agricultura, seria aceito, né? Então a gente já viu que isso era feito, e de fato, se você for olhar, sim, podia ser feito através de cereais, da colheita, mas também, e era muito comum, a gente vê isso na Bíblia, oferta, né, o sacrifício ser feito com animais. Sacrificar o animal, ele significava e estava relacionado à vida e morte. O sangue, para eles, era muito forte e marcado como vida. O sangue significava vida. Então, quando eles faziam esse sacrifício, eles estavam linkando essa questão. O sangue ali, ele estava sendo derramado e ofertado para Deus. A vida estava sendo ofertada para Deus. Mas ele também simbolizava a troca, né? Então, eu estou em pecado e eu vou oferecer em sacrifício um cordeiro, né? Um animal, para, no meu lugar, ele morrer, pagar o pecado, né? Pagar o salário do pecado, né? Então ele morre em meu lugar. Então você também tinha a questão da substituição, né? Para o sacrifício. Também o fogo também tinha um pouco disso. Como ele falou, Deus queria que Abraão oferecesse em sacrifício Isaac em holocausto. O holocausto era justamente isso, colocar no altar e seria consumido por inteiro em fogo. Então, o holocausto era um tipo de sacrifício, onde o pessoal colocava os animais e colocava a lenha, colocava a brasa, pegava fogo, consumia por inteiro. Porque o fogo, ele tinha também essa questão de purificação. Ele removeria tudo que é impuro, sabe? Teria essa questão também. Então, entendendo um pouco sobre isso, né? A gente consegue entender que, assim, Deus, ele estava pedindo uma entrega total. Ele não estava, nesse momento, Deus não estava, olha, não, ofereça Isaac para
expiar os seus pecados. Não era isso. Era mais na questão de comunhão com Deus, só que ele queria uma comunhão total, ou seja, através do holocausto. Então era isso que Deus queria de Abraão. E aí a gente pode continuar. Eu quero ler agora Gênesis 22, agora o versículo 3 e 4 com os irmãos. Lá diz o seguinte, na manhã seguinte, então depois que Deus falou com Abraão, na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus havia lhe indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Tá? Então a Bíblia ela vem e continua, dizendo que logo após Deus ter falado com Abraão, no dia seguinte, logo pela manhã, Abraão já prepara tudo. Prepara a lenha, prepara o jumentinho para a viagem, chama os seus servos para acompanhar nessa viagem e chama o principal. Ele chama o seu filho, Isaque. E aqui a Bíblia ela é muito sucinta. Ela já vira e fala, olha, arrumou tudo, pegou, partiu. E depois de 3 dias ele viu o lugar. Ela não narra muito os fatos que aconteceram durante essa caminhada. Por mais que a Bíblia seja sucinta nesse ponto, ela é verdadeira. O que eu quero dizer com isso então? Se não tem nenhuma uma frase, nenhuma fala do que aconteceu nesse momento na Bíblia, é porque isso não foi de interessante ou não existiu, né? Não vem a acrescentar, não vem a agregar em nada, ou de fato não existiu. E por que eu quero falar isso? Porque em nenhum momento a gente consegue ver Abraão reclamando, entende? Em nenhum momento Abraão se queixa com Deus. A Bíblia não narrou, então isso não aconteceu. Mas eu fiquei em casa imaginando, como é que foi esses 3 dias de viagem? Como é que foi esses 3 dias de caminhada? A jornada de Abraão para sacrificar Isaque deve ter sido uma das experiências mais desafiadoras na vida dele. A Bíblia não fala nada, não dá detalhe do que Abraão sentiu, do que Abraão pensou, mas a gente consegue imaginar. E sabe como a gente consegue imaginar? Só se colocando no lugar de Abraão. Quando você se coloca no lugar de Abraão, você começa a imaginar algumas coisas. Por exemplo, eu imaginei que Abraão deve ter sentido uma angústia muito forte, muito alta, de ter que sacrificar seu filho. Ele deve ter ficado lutando com dúvidas internas, pensando, o que será que está acontecendo? Por que Deus está me pedindo isso? Parece muito contraditório com a promessa que Ele mesmo me fez. Eu também creio que Abraão usou desses 3 dias para refletir um pouco. Não creio que deve ter tido conversas durante a caminhada. Acho que ele deve ter ficado um pouco mais em silêncio do que ele costumava ser. Talvez buscando compreender um pouquinho mais do que Deus estava tentando fazer. Talvez tentando pegar um pouquinho mais, juntar o resto de força que ele teria para de fato ter a determinação de chegar lá e executar. Talvez até pensando, tomara que essa viagem dure até mais. É muito provável que Abraão amava profundamente Isaque. Agora imagina o conflito interno de toda vez que ele se lembrar do motivo do que ele estava fazendo aquela caminhada, olhar para o seu lado e ver que era justamente Isaque. Lembrar que o motivo da caminhada era para realizar um sacrifício do seu filho. Imagina, talvez ele nem deve ter olhado direito nos olhos do filho dele. Talvez ele até desviava o assunto, não queria pensar muito no seu filho. Esse amor deve ter tornado as coisas muito mais difíceis. Acho que o cansaço físico da viagem era o menor dos problemas. O maior problema era o que ele estava sentindo por dentro, os problemas internos de Abraão nessa viagem. Mas, apesar desse mix de sentimento, que a gente imagina que pode ter passado por ele, Abraão ele confiava em Deus. Ele não sabia como, não sabia o que aconteceria, mas ele tinha fé que Deus cumpriria o que ele prometeu.
Ele tinha fé que Deus cumpriria, que através de Isaac as coisas aconteceriam. Ele não sabia o que ia acontecer, mas ele tinha fé. Talvez nessa caminhada, a cada vez que ele tivesse um pensamento de contrário, um pensamento equivocado, talvez um pensamento de não, eu vou voltar, não vou fazer mais isso. Talvez as palavras de Deus ficavam ecoando na cabeça dele. Aquela palavra que eu falei para vocês, que está escrito lá em Gênesis 14, né? Deus falando, olha, é com ele que eu vou estabelecer a minha aliança. A aliança perpétua, para a sua descendência depois dele. Acho que a cada passo que ele dava, ele ficava pensando, essa palavra ecoava na cabeça dele. E talvez era isso que dava um pouco mais de força para ele. Cada passo que ele dava não era motivado pelo corpo, mas pela mente. Ele usava muito mais fé do que a força física para andar. Continuando, quero ler com os irmãos agora Gênesis 22, agora os versículos do 5 ao 9. Lá diz o seguinte: depois que a gente viu que Abraão, depois dos 3 dias que depois chegou lá, ele olhou para os seus servos e falou, disse aos seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse ao seu pai Abraão, meu pai. Aí ele, sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia lhe indicado, Abraão construiu um altar, e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. A gente imaginou um pouquinho sobre Abraão, né? Só que a gente esquece do segundo personagem dessa história. A gente esquece de Isaque. E Isaque? Como é que foi para Isaque nessa viagem? Provavelmente Isaque tinha uma grande confiança no seu pai. Filho tem confiança no seu pai. Eu lembro sempre do meu pai na piscina, né? Eu assim, a piscina funda, ele vem, pode pular. Eu falei, mas é fundo, pai. Não, confia em mim. Aí você pulava, né? Sempre que meu pai fala, não, confia em mim. Eu falei, puxa, estou tranquilo então, não vou nem me preocupar. Então ele provavelmente tinha uma grande confiança. A Bíblia relatou que quando Abraão, antes de sair, ele preparou tudo. Provavelmente ele deve ter comunicado aos servos e a Isaque, e também a sua esposa Sara. Deus mandou eu fazer um sacrifício. Não falou o todo, né? Imagino eu. Porque se tivesse falado, talvez Sara fosse contra, né? Então ele deve ter só falado, olha, Deus me mandou fazer um sacrifício, eu vou levar 2 servos e vou com Isaque. Então Isaque sabia e aconteceria um sacrifício ali, né? Uma oferta a Deus. Abraão preparou tudo. Ó, tem a lenha, a faca está ali, tá tudo no jumentinho. Só faltava uma coisa importante, né? O cordeiro, né? Mas acredito eu que Isaque ficou pensando, não, acho que no caminho ele pega. Deus deve ter mostrado algum lugar específico para que meu pai fosse pegar o cordeiro necessário. Então acho que no início Isaque foi tranquilo. Depois de um tempo, né? Chegando lá, não teve cordeiro. Provavelmente, como a gente falou, Abraão estava um pouco mais quieto do que o comum, estava diferente. A gente sabe quando a nossa família, aqueles que a gente vive perto, a gente sabe quando tem algo incomodando. Então ele deve ter sentido. Então ele olhou, chegou, e aí ele perguntou, onde está o cordeiro, pai? Acho que nesse momento ele começou a ficar meio confuso. Falei, ué, o que está acontecendo aqui? E essa pergunta, ela revela a inocência de Isaque. Ela revela, de fato, a expectativa que Deus ia providenciar algo mesmo. Quando Abraão, ele finalmente explica o que está acontecendo, porque eu não imagino que Abraão de fato só chegaria e amarraria Isaque e colocaria ele em cima. Acho que deve ter rolado alguma conversa ali em cima.
Então, quando Abraão explica como seria o sacrifício, aí eu acho que bateu o maior medo da vida de Isaac, a maior ansiedade da vida de Isaac, porque você seria o sacrifício, e você não seria feito por qualquer pessoa, mas pela pessoa que você mais confia, a pessoa que você mais ama. Provavelmente foi um pouquinho difícil de compreender, só que, como eu falei, não tem registro de Isaac lutando contra. É difícil, alguns teólogos, alguns dizem uma idade, outros dizem outra, mas uma coisa é certa: Isaac já estava na idade de pensar, mas também numa idade de recusar. Ele não ia simplesmente aceitar algo que ele entendia que era mal, que machucaria, né, no caso. Mas em nenhum momento a Bíblia fala que Isaac resistiu. Na verdade, ele demonstrou submissão, ele demonstrou confiança, tanto em seu pai quanto em Deus. E aqui é um ponto muito importante: Deus falou com Abraão, não com Isaac. Isaac confiou no que Deus falou para Abraão, ao seu pai. Ele obedeceu, mesmo não entendendo o que estava acontecendo, mesmo não entendendo a situação. Quando eu fiquei pensando nessas duas visões de Abraão, Isaac, pensando nos dois, não consegui. Eu falei, meu DNA é de chorão, né? Então toda vez que eu ficava pensando sobre esse momento, meus olhos ficavam cheios de água, as lágrimas rolando solto em casa, porque eu me coloquei no lugar dos dois. Mesmo não tendo filho até então, eu consegui me colocar tanto no lugar de Abraão e principalmente no lugar de Isaac, até me colocando a minha relação com o meu pai nesse momento. E sempre quando a gente lê, a gente tem a tendência a falar o sacrifício de Abraão, mas não, meu irmão. Quando você entende a visão dos dois, você entende que é o sacrifício de ambos. Ali naquele lugar, naquele monte, tinha um altar só, mas existiam dois sacrifícios. O sacrifício de Abraão, de entregar a parte da sua vida, o que ele tanto desejava, o que ele tanto esperou, o que Deus tanto falou com ele, entregar Isaac. E o sacrifício de Isaac, que não escutou a voz de Deus, que confiava plenamente no seu pai, e que numa situação dessa ele simplesmente falou assim: se Deus está falando para o Senhor fazer, então amém, eu entrego a minha vida, para que fosse cumprido o que Deus tinha comunicado. Provavelmente, quando eles se deram conta do que estava acontecendo, acho que os dois naquele momento estavam com os sentimentos à flor da pele. Mas eu acho muito bonito o que a gente leu, uma frase bem simples que a gente leu, que fala assim: e os dois continuaram a caminhar juntos. Isaac não abandonou Abraão, e Abraão não abandonou Isaac. Os dois foram juntos, ambos fazendo o seu próprio sacrifício ali, mas juntos. Não foi a força de Abraão, não foi a benevolência de Isaac. Eles juntos, um completou o outro. Provavelmente, talvez em algum momento, Abraão hesitando, quem sabe Isaac falou: não, pai, vamos. Ou Isaac talvez com um pouco de medo, Abraão acalmando, mas um completando o outro naquele lugar. E a Bíblia ela continua. Eu quero continuar com os irmãos, Gênesis 22, agora do 10 ao 14. Então, depois que Abraão amarra Isaac e coloca ele no altar, então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou e sacrificou-o como holocausto em lugar do seu filho.
Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá, pois isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Amém? Quando Deus vem e intervém na situação, eu imagino que a sensação dos dois foi de um alívio, uma sensação de: meu Deus, sabe quando você tem um problema e esse problema te pesa e você, ai meu Deus, e quando você resolve esse problema você se sente livre, né? Se sente leve. Eu imagino que foi esse o momento. E eu também imagino que só aumentou a compreensão de amor e da provisão de Deus ali, a visão dos dois, acho que ela só aumentou e gerou uma enorme sensação de gratificação ali, de gratidão por Deus. E lendo toda essa história, tendo toda essa história em mente, eu quero tirar 3 pontos para a gente pensar um pouco na nossa vida. O primeiro ponto que eu quero conversar com os irmãos sobre isso tudo que a gente leu é: sacrifique você mesmo. E eu quero ler Lucas 9:23 para embasar isso. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Abraão e Isaac, eles são uma referência de sacrifício da própria vida. Abraão, ele não estava sacrificando um animal, ele estava sacrificando Isaac, mas mais do que isso, ele estava sacrificando sua própria vida, o seu desejo, aquilo que ele orou a Deus, era a sua vida. E Isaac não estava só acompanhando de passeio, sem entender o que estava acontecendo. Quando ele entende o que vai acontecer, ele vai adiante, ele fica à disposição de Abraão. Então ambos realizam um sacrifício da própria vida. Eles realizaram o que Jesus ainda iria falar: olha, você tem que se negar, nega a si mesmo. Ou seja, eles deixaram as vontades para trás, deixaram aquilo que eles acham que é certo ou que é errado, deixaram aquilo que eles pensam para trás, deixaram as vontades, deixaram os medos, deixaram tudo. E aí quando a gente pensa e traz isso para nós, a gente pensa: como é que a gente se sacrifica então? Você pode se sacrificar ofertando você mesmo para Deus. Ele não falou que sacrifício é uma oferta? Então você, quando você se oferta a Deus, você começa a fazer esse sacrifício, a negar a si mesmo. Você se oferta quando você fala sim para a missão do ID e pregar o Evangelho. Quando você vive a obra, quando você anda todo dia em cima disso, você começa a negar a si mesmo. E não tem como você se relacionar com Deus sem você se entregar por inteiro, sem você se ofertar por inteiro. Ali naquele momento, Isaac seria ofertado por inteiro. O holocausto consumiria o tudo. Então ele ofertaria tudo aquilo que ele tem. E quando você tem um relacionamento com Deus, você tem que se ofertar por inteiro. Não tem como se ofertar só metade, não tem como deixar só um pedaço, esse outro pedaço não, Deus. Não. Relacionamento com Deus é total. É em todas as áreas, é em todos os sentidos, é tudo. Você tem que entregar tudo para Deus. E é normal a gente sentir um pouco de medo, um pouco de angústia, um pouco de dor nas situações da vida. Mas assim como eles que tiveram um mix de sensação, de pensamentos, um mix pesado, a gente tem que prosseguir em passos de fé, coragem e de confiança. A gente tem que andar. Você pode até sentir medo, você pode ficar angustiado, só que você tem que fazer igual Abraão fez, que em nenhum momento parou na caminhada, dava um passo de cada vez, sempre em fé, sempre pensando no que o Senhor tem para fazer. Então quando você se entrega por inteiro, independe do que vai acontecer,
Na verdade, isso é uma das coisas que eu tenho aprendido muito e tenho praticado muito. Eu não penso muito mais no que vai acontecer. E quando eu começo a pensar, eu quero me desligar um pouco. Às vezes a gente até acha, nossa, pode até parecer que é um pouco de falta de compromisso com a tua vida, né? Você não é uma pessoa responsável. Não é isso. Responsável eu sou. Mas eu não quero ficar me preocupando com o que vai acontecer. Se Deus mandou, se Deus falou, se Deus disse, então vai acontecer. Eu só tenho que continuar caminhando. Pra gente é mais difícil, porque é como se a gente estivesse caminhando realmente no escuro. E a gente só tem uma lanterna, que é Jesus. E a gente não... A lanterna, você pode ver, a lanterna ela não ilumina muito longe. Ela ilumina bem. Ela ilumina e você consegue ver tudo o que está acontecendo. Mas você não consegue ver muito além. Você vê até um certo ponto. Dali para frente, é futuro, né? E o futuro a Deus pertence, não é? Não é o que a gente fala? Então, eu tenho vivido isso. O que vai acontecer? Não quero pensar muito nisso agora não. Eu entrego para Deus e falo, vamos comigo. Caminha comigo. Então, o primeiro ponto que a gente pode tirar disso aqui é que a gente tem que negar a nós mesmos e viver uma vida de oferta para Deus. Amém? O segundo ponto é: o sacrifício, ele revela a nossa verdadeira identidade. E eu quero ler com os irmãos 1 Pedro 1, versículo 7, que diz o seguinte: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que parece e é provado pelo fogo, perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Sabe que eu fiquei pensando quando eu reli essa história? Que Deus, na sua onisciência, já sabia que Abraão iria até o fim. Se Deus permitisse, ele iria até o fim. Deus já sabia pela onisciência. Aí vem a pergunta: se Deus sabia, então por que Deus fez então? Por que Deus permitiu Abraão passar por tudo isso, Isaac passar por tudo isso, sentir todas essas coisas? A gente pode olhar para esse acontecimento de uma outra forma. Esse sacrifício não era para Abraão, para Isaac, mostrar para Deus quem eles eram. Não, esse sacrifício era para mostrar para Abraão e para Isaac quem eles mesmos eram. Para mostrar para os outros o exemplo que eles foram. O sacrifício, quando você se doa, quando você não mede esforços para a obra, o sacrifício ele é o ponto mais alto da fé. O que isso significa então? Você não vai se sacrificar pelo aquilo que você não crê. Vamos pensar aqui mais objetivo? Pensar no trabalho. Se no seu trabalho você não enxerga oportunidade de crescimento, ou as pessoas não te dão abertura, você não se sente muito bem dentro do seu trabalho, você vai se esforçar ao máximo que você pode para criar uma oportunidade? E eu não estou falando de ser mole, fazer corpo mole, né? Estou falando da entrega de 100%. Sabe? No trabalho a gente tem que entregar realmente o nosso 100%, né? Mas eu estou falando de uma entrega de 110, 120, sabe? O além. Quando o seu trabalho não está legal, você não se sente motivado. Você não crê que aquilo vai acontecer, então você não faz. Outro exemplo, mais prático. Você está jogando bola. A pessoa faz um chute assim, né? um passe em profundidade. Aí você olha para a bola lá. Aí você fala assim: eu vou tentar correr. Só que seu corpo já fala assim: você não vai alcançar. Você já crê que você não chega lá. Você vai correr? Você não vai correr. Você não vai atrás da bola. Você não vai sair correndo, dar o seu melhor, dar o maior, acabar com o seu gás para tentar chegar lá. Você não vai. Você já, descrente, você já olha e fala: foi mal, você mandou muito longe, né? O que eu quero dizer com isso tudo
se você nunca vai se doar por inteiro se você não acredita no que você está fazendo. Ou seja, se você não está se sacrificando para a obra, se você não está se ofertando para Deus, talvez você não está acreditando muito nele. Talvez você não está colocando muita fé no que está acontecendo. O sacrifício, ele tem que ser como uma prova para você. É mais ou menos como se fosse um RG, uma identidade. Quando você se sacrifica, você está mostrando para você mesmo, você consegue observar. De fato, eu amo a Deus. De fato, eu quero viver com Deus. Deus, ele não precisa que você faça algo por Ele. Deus, ele não precisa que você tome uma atitude por Ele. Mas quando a gente se sacrifica, Ele vem como uma prova para a gente. Uma prova para os irmãos, de que nós cremos naquilo que falamos, que nós vivenciamos aquilo que nós falamos. Então, toda vez que você faz um sacrifício por aquilo que você crê, você mostra quem você é. Você mostra o que está dentro de você. Toda vez que você corre a mais, você mostra aquilo que você ama. E aí, o que você tem mostrado então? O que está dentro de você? A minha mãe sempre falava, né? Fala a boca que está cheio o coração, né? Então, às vezes eu ficava, não, mãe, é brincadeira. Ela, não é brincadeira não. Você está falando é porque o seu coração está cheio. Então, se você tem se sacrificado pela obra, então é disso que você está cheio. Você está cheio da obra. Você está cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Mas se você está se sacrificando por outras coisas, e coisas que são supérfluas, coisas que vão passar, que não adianta, aí o seu coração está nisso também. E aí? O que você está mostrando para você mesmo? Terceiro ponto, meus irmãos. Simples. E a gente fala disso direto. O maior sacrifício, ele já foi feito. E eu quero ler com os irmãos, clássico. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando a gente lê com muita atenção a história de Abraão e de Isaac, mais uma vez a gente consegue ver que Deus dá sinais do que Ele vai fazer lá no futuro. Os sacrifícios, como a gente falou, eles também tinham a função de expiar os pecados, a pessoa ser perdoada ali, onde o animal morto, ele substitui a pessoa na qual deveria morrer. Então, quando Deus ele impede a Abraão de sacrificar Isaac, ele já está dando um vislumbre do que aconteceria lá na frente. Deus enviaria o seu único filho, Jesus, para um grande plano, o plano da salvação, para nos libertar da prisão, do pecado. O que Deus não permitiu que Abraão fizesse, ele fez com Jesus. Ele foi até o fim. Ambos. Nós estamos livres do pecado, estamos livres dessa condenação quando nós aceitamos a Jesus, quando nós aceitamos esse sacrifício que foi feito lá. E aí, isso faz com que não precisa ser feito mais nenhum ritual. Não precisa você ir lá fazer sacrifícios na qual a gente falou, como eles eram feitos antes, porque o maior sacrifício já foi feito. Só que aqui a gente está falando de ritual, não o sacrifício que a gente comentou agora há pouco. Porque quando Jesus vira e fala, olha, quando Paulo fala, através das cartas, ele vira e fala, ó, vocês têm que ser os meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele está falando assim, ó, tem que ser imitador de Cristo. Então, quando a gente observa isso, que nós devemos ser imitadores de Cristo, a gente tem que se sacrificar todo dia, toda hora, ofertando as nossas habilidades, ofertando o nosso tempo, ofertando o nosso conhecimento, ofertando tudo em prol dessa obra. O grande sacrifício foi feito. Sim, Jesus morreu por nós, mas a gente tem que ser imitador de Jesus. Então a gente tem que morrer, né? Não no sentido literal da coisa, mas
morrer, se sacrificar uns pelos outros. Uns pelos outros. Você está aqui hoje, nesse frio, é um sacrifício que você fez pelo seu irmão, que estava com saudade demais de ver você hoje aqui. Você, nesse sacrifício que fez até aqui, você no sacrifício que fez de trazer um alimento, você abençoou a vida de alguém aqui. Às vezes a pessoa, aconteceu isso com meu tio, uma vez ele estava com vontade de tomar caldo de cana, e alguém deu 1 litro de caldo de cana para ele, sabe? Às vezes a gente não considera isso como, né, bênçãos, né, também, mas você abençoou a vida de alguém hoje. Você ofertou o seu tempo, você ofertou sua habilidade, mesmo que você ainda não tenha feito nada. Quando a gente estiver ali atrás, e você estiver conversando com alguém, você está ofertando ali o seu momento com ele. Então é isso que a gente tem que fazer: ofertar, sacrificar. Eu quero fechar aqui. Quero que os irmãos abaixem suas cabeças, fechem seus olhos, e já você e Deus já começa a orar para que, se a gente já se sacrifica, já faz o nosso sacrifício diário, que a gente possa ampliar mais, se entregar muito mais. Que essa história, ela nos leva a refletir sobre o que de fato é o sacrifício, o verdadeiro sacrifício. Abraão e Isaac, eles demonstraram uma fé inabalável, uma confiança total em Deus, e mesmo em provações gigantes, eles continuaram. Eles nos ensinaram que o sacrifício, ele vai além dos meros atos que a gente tem. É uma expressão de amor, de entrega, de obediência. Que a gente possa viver, meu irmão, com a mesma fé, entrega, a mesma disposição, entregando, entendendo que os nossos sacrifícios, sejam eles grandes, sejam eles pequenos, eles são reflexo daquilo que você é. Eles são reflexo da sua fé, uma resposta ao amor de Deus, que é imensurável, que demonstrou esse amor através de Jesus. Que assim como Abraão, assim como Isaac, nós possamos caminhar juntos em obediência e confiança, meus irmãos, entregando nossas vidas como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Pai, por essa mensagem. Te agradecemos, Deus, pelo sacrifício que Jesus fez na cruz. Senhor, nos ensina dia após dia, Pai, como possamos e como podemos fazer os nossos sacrifícios. Nos mostre, Pai, como está a nossa fé. Nos ajude, Pai, a fortalecer ela. Nos ajude a nos entregar muito mais. Se eu posso fazer 110%, por que então não dobrar? Por que então não triplicar? Por que então não me entregar mais e mais a cada dia? Nos ajude, Deus, a nos entregar a essa obra, nos entregar a esse ide, Pai, e que possamos dia após dia estar mais próximos de Ti. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Uma salva de palmas a Deus. Amém.